Olá pessoas, eu sou a Manu e nesse canal você vai encontrar dicas de como tornar o seu processo de mudança de hábitos mais fácil e prático. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi que eu larguei o sedentarismo e me tornei essa pessoa que mesmo quando se sente baqueada, tem sérias dificuldades em se aquietar. E no final do vídeo eu vou compartilhar as minhas reflexões, os meus aprendizados e algumas dicas que me ajudaram a me tornar essa pessoinha apaixonada por atividade física. A história é boa, então fica até o final e bora pro vídeo. Mas antes de começar, eu quero fazer uma observação. O objetivo desse vídeo não é te convencer a fazer atividade física ou a explicar os inúmeros benefícios disso. Se você está aqui, eu vou assumir que você já entendeu que isso é importante e está precisando de um empurrãozinho para fazer o negócio engatar. Agora sim. Bora pra história. Quando eu era criança, eu até me aventurava em atividades físicas. Não porque eu era proativa nessas paradas, mas porque a escola ou a minha mãe me obrigava a fazer alguma coisa. Quando eu estava na saga de estudar para passar no vestibular, eu real não lembro de ter feito qualquer atividade física. A minha única lembrança é da minha bunda quadrada de tanto ficar sentada estudando e a de sair uma vez ou outra com amigos e familiares. Pode ser que eu até tenha topado algum rolê de atividade física aqui e acolá, mas certamente isso estava longe de ser uma prioridade para mim. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano, eu voltei a ser obrigada a fazer atividade física por conta do treinamento físico militar, ou TFM para os íntimos. Sem contar que depois de eu ter me matado de estudar para passar na prova do vestibular, eu quase não passei no exame de aptidão física, que também era eliminatório, porque eu quase não dei conta de correr 1,8 km em até 12 minutos, fazer 10 flexões com o joelho no chão e mais 27 abdominais curtos. Isso, pra mim, hoje é suave, mas eu lembro que na época até cólica me deu durante esse exame físico. Para vocês terem ideia do quanto tudo isso doía no meu coração, eu comecei a incorporar palavrões no meu vocabulário durante as minhas obrigações militares. Certamente, enunciar palavras feias foi uma forma que eu encontrei para extravasar o quão pistola eu ficava. E tem que acordar super cedo para correr cantando aquelas canções de TFM, fazer uns exercícios físicos com o tenente ou o capitão me azucrinando no pé do ouvido e depois de tomar um banho bem gelado e disputadíssimo antes da minha aula começar. Apesar dessa revolta toda, depois que eu fiquei livre das minhas obrigações militares na faculdade, eu comecei a me aventurar a tentar fazer atividade física de 0 a, no máximo, 2 vezes por semana. Fiz boxe por um tempo, eu até curtia, mas não vingou. E apesar da minha recordação perrenguística da época militar, a corridinha nos finais de semana foi o que acabou sobrevivendo, mas também não durou muito tempo. Não sei como tá o esquema hoje, mas a vista da pista de corrida do Aterro do Flamengo e daquela região da Marina da Glória, num dia ensolarado, eram belíssimas e super convidativas para dar uma leve corridinha no final de semana. E eu me achava a atleta fitness com essa corridinha capenga, principalmente quando eu tomava um Gatorade ou um Powerade no final. E aqui vai meu primeiro conselho. Se você toma essa parada porque acha que é saudável, pare com essa bagaça. Se você olhar a lista de ingredientes disso, você vai ver que isso é basicamente açúcar com uns saizinhos e vários aditivos químicos para dar cor, sabor, aroma e por aí vai. Você só acha que isso é saudável porque supostamente pessoas muito inteligentes dessas empresas foram pagas para enganar trouxas aspirantes a ser humaninho fitness. Então, pare com isso e vai na água de coco mesmo, que é só sucesso. Mas voltando. Depois que eu concluí a minha graduação e comecei a trabalhar, fui diminuindo cada vez mais a frequência que eu fazia atividade física, que já era quase nula. No começo, eu até insistia em uma corridinha de 30 minutos na esteira, mas depois de um tempo, adivinha, também não sobreviveu. Ah, e detalhe, não é o foco desse vídeo aqui, mas eu acho que vale mencionar que eu comecei a beber na faculdade e passei a beber ainda mais depois de formado. Ouso dizer que eu bebi alguma parada pelo menos umas 3 vezes por semana. Eu fiz um vídeo explicando como foi que eu parei de beber e vou deixar um card dele no final desse vídeo. Então, parei de fazer atividade física, aumentei meu consumo de bebidas alcoólicas e bebida não combina com brócolis, né? Então a minha alimentação, que já não era tão boa assim, desandou de vez. Eu sou muito grata pela minha experiência profissional, mas eu trabalhava feito uma condenada. Então, no tempo que sobrava, é claro que eu não queria fazer atividade física. Eu tava cansada demais pra isso. Eu queria dormir até tarde, comer porqueira, encher a cara e relaxar pra me preparar pra mais uma semana braba no trabalho. Afinal, eu merecia.
Hoje eu entendo que era óbvio que a minha saúde ia chegar no estado de arregaço que ela chegou. Eu também fiz um vídeo explicando como foi que essa água batendo na bunda me fez acordar pra vida até me tornar a blogueira fitness que vos fala. Também vou deixar um card dele no final do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Apesar de inicialmente eu não ter atividade física como foco ou prioridade, esse foi o primeiro passo na direção certa depois que eu decidi criar vergonha na cara. Porém, no começo, eu não tinha me ligado que eu só resolveria meus problemas de saúde mudando os meus hábitos de forma geral. Eu achava que eu tinha que perder peso, custe o que custar. Lembrando que perder peso não significa necessariamente perder gordura ou emagrecer de forma saudável. Depois de várias tentativas frustradas com dietas e nutricionistas, eu decidi me consultar com uma nutróloga que me vendeu um plano de emagrecimento caríssimo, fora os manipulados secretos, também bem caros e pagos à parte. Nessa época não existia o Ozempic, mas certamente eu teria topado porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu só queria perder peso e tinha zero preocupações com possíveis efeitos colaterais. E por que eu tô falando isso nesse vídeo sobre atividade física? Porque pra mim, a atividade física era apenas uma forma de aumentar o meu gasto energético para eu poder comer mais sem engordar ou emagrecer mais rápido. Mas para emagrecer, eu preferi apostar em tomar essas paradas da nutróloga maluca. Afinal, eu era uma pessoa cansada e que preferia ficar de boa ou dormindo. Eu comecei a fazer atividade física por um acaso e tudo começou quando uma amiga me chamou para ir fazer uma aula no Race Bootcamp e eu topei sem ter ideia do que era. O meu racional era de que, além de sair com os amiguinhos, isso poderia me ajudar a emagrecer mais rápido. E quando eu cheguei lá, não é que eu curti? Eu saí morta, mas eu achei bem legal e bem divertido. Então eu comecei a ir aos sábados pela manhã e depois de um tempo eu até me arriscava a ir durante a semana nos dias em que eu saía mais cedo do trabalho. E eu curtia tanto essa parada que mesmo com os meus demais amiguinhos arregando no meio do caminho, eu continuei indo sozinha. Fora o bônus de que, na minha cabeça, isso ia me ajudar a emagrecer mais rápido. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu dei muita sorte no tipo de atividade física que eu incorporei capengamente na minha rotina na época desse plano de emagrecimento kamikaze. Eu digo isso porque geralmente a galera acha, e eu achava, que para perder gordura você precisa se emocionar em exercícios de cardio. E isso não é verdade. Você perde gordura com dieta, idealmente que não seja credo, de déficit calórico. Há exceções, mas o detalhe é que a perda de gordura geralmente leva massa muscular no bolo, principalmente se você não faz exercícios de força, faz uma dieta credo ou consegue a proeza de fazer os dois. Eu acho que os exercícios de funcionais do Race Bootcamp me ajudaram a amenizar a perda de massa muscular, porque se dependesse da minha alimentação, seria só ladeira abaixo. Eu não mudei o padrão da minha alimentação. A minha estratégia, além de tomar as paradas lá, era tentar fechar a boca, mas eu continuava comendo as porqueiras e enchendo a cara com bebidas alcoólicas fake fitness. Até que, um belo dia, eu fiquei pistola com a nota que eu pagava com os manipulados da nutróloga e decidi não continuar com aquele plano sem futuro dela. Eu confesso que eu fiquei com medinho de ficar dependente desses manipulados dela pro resto da minha vida para manter o meu peso. Porque adivinha, ela também vendia um plano caríssimo de manutenção de peso. Eu comecei a ganhar peso de novo depois dessa minha revolta, mas ainda assim eu continuei no Race Bootcamp porque eu achava legal. Inclusive eu comecei a tentar aumentar a frequência que eu ia. Comecei indo nos finais de semana e feriados e às vezes eu até ia 2 vezes no mesmo dia. E à noite, durante a semana, era mais imprevisível por causa do horário que eu saía do trabalho, mas eu me esforçava para ir durante a semana também. E ir pela manhã, antes do trabalho, estava fora de cogitação porque eu não ia dar conta de acordar. Até que, na época que eu era casada, o meu ex-marido decidiu ingressar nessa vibe fitness. Ele começou a fazer musculação pela manhã, antes de ir pro trabalho. E ele trabalhava feito um condenado. Então, quando eu acordava de manhã e via que ele estava voltando da musculação e eu tinha ficado em casa dormindo, a água bateu na bunda de novo, né? Porque bem, ele quebrou as minhas muletas de que não rolava eu acordar mais cedo para fazer atividade física antes de ir pro trabalho. Isso mexeu muito com o meu ego, porque eu sou uma pessoa levemente competitiva. E adivinha, comecei a fazer atividade física pela manhã antes de ir pro trabalho. No começo eu acordava pistola, mas eu ia. Depois eu me acostumei e comecei a sentir aquela hype de endorfina que a galera tanto fala. Eu incorporei isso à minha rotina de um jeito que hoje eu sinto falta quando eu não vou. Parece que o meu dia não começou se eu não tiver ido treinar. Essas atividades físicas faziam eu me sentir tão bem que eu comecei a passar do ponto do que era saudável. Pra vocês terem ideia, eu fui fazer HIIT, que é basicamente um cardio nível brabo, um dia depois de ter tomado a vacina contra a Covid, nas 3 doses. Fiquei baqueada nas 3 vezes. Eu só me recuperei quando eu criei vergonha na cara e deixei o meu corpo descansar. Também já aconteceu de eu ir na emergência porque eu não estava me sentindo bem, tomei o antibiótico que o médico me passou e me senti melhor depois de algumas horas. Inclusive topei rolê de atividade física com os meus amiguinhos e ainda ri quando eu contei que eu estava me
me tratando de uma sinusite. Só que aí, horas depois do rolê, eu piorei e finalmente eu entendi que eu tinha que me aquietar para melhorar logo. Mesmo me emocionando na atividade física, eu só voltei a emagrecer quando eu tive a sorte de me consultar com uma nutricionista top e fiz as pazes com a alimentação. Foi devagarzinho, mas de forma mais sustentável. Eu dou mais detalhes disso no vídeo do meu depoimento, mas tem outro vídeo em que eu falo especificamente sobre dietas e que eu acho que vale a pena você ver também. O ponto é que eu emagreci bastante e fiquei bem sequinha. Mas não é um sequinha saradona não, tá? É um sequinha sem massa muscular mesmo. Eu vou até colocar uma foto minha aqui para vocês terem ideia do nível que eu cheguei. E a Nutri que me acompanhou na época insistia muito na necessidade de eu ganhar massa muscular e que eu deveria fazer musculação. Eu até tinha arriscado fazer musculação no passado, mas eu nunca gostei, inclusive não gosto até hoje. Também tentei ir em uma aula coletiva de musculação. Era mais animadinho, mas não foi pra frente. Depois de muita resistência, eu resolvi dar uma chance. Tentei incluir musculação depois do Race Bootcamp apenas aos sábados. A minha primeira tentativa foi na raça, sem personal, sem vontade e sem saber o que eu tava fazendo. Um personal credo da academia que eu fui montou uma ficha de treino pra mim que nem a cara dele e lá fui eu. Nossa, eu achava o suporte que os personagens dessa academia davam muito ruim. Tava na cara que eu não ia durar muito tempo naquele lugar e realmente não durou. Curiosamente, meu ex-marido, que ia pra academia religiosamente, sem personal, vendo a minha sofrência na musculação, me sugeriu procurar um personal particular. Juro pra vocês que eu não sei por que eu não tinha cogitado nessa possibilidade antes. Conversei com vários personagens credo até chegar no meu personal atual. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, em relação aos demais com os quais eu conversei, foi a forma como ele fez a minha avaliação física. Além de fazer o protocolo padrão de avaliar peso, altura, pregas cutâneas e circunferências, ele compartilhou comigo uma análise da distribuição da massa muscular, da resistência e da flexibilidade do meu corpo. Ele me explicou, por exemplo, que por conta dos meus treinos coletivos de funcional, eu tinha a parte da frente da coxa muito mais desenvolvida do que a parte de trás. Fora a questão estética, esse desequilíbrio poderia me gerar uma lesão no futuro se eu não corrigisse. Sem contar que a minha bunda era inexistente, mas isso ele só me contou depois de anos com ele. Além disso, os exercícios que ele me passava pareciam fazer sentido pro que eu precisava e com as paradas lá que ele tinha me explicado. Então eu me convenci a fazer musculação 2 vezes por semana, mas apenas com personal. E nos outros dias eu fazia as atividades físicas que eu realmente curtia. Mesmo que eu não gostasse de fazer musculação, fazer com ele era sofrido, mas não era tão sofrido assim. Além do fato de não parecer que eram uns exercícios tirados do bolso, eu curtia a forma como ele me motivava a sair da zona de conforto, parecia manjar dos paranauês, me explicava quais eram as estratégias dos exercícios que ele estava me passando, parecia se preocupar que eu executasse o movimento de forma correta e era uma pessoa agradável de se conversar. Sem contar que, como eu tinha marcado um compromisso com ele, a probabilidade de eu furar era bem menor. Eu acho que eu fiquei 1 ano fazendo musculação com personal com o objetivo de ganhar massa muscular e corrigir os desequilíbrios da minha musculatura. Depois que eu corrigi isso, continuei fazendo musculação com personal, porém mais por motivos estéticos e apenas 2 vezes por semana. Eu só comecei a levar a musculação mais a sério e me aventurar aí sozinha depois que eu encontrei um motivo forte e que justificasse o meu esforço. Teve uma viagem que eu fiz para fazer kite em que eu fui muito ousada em relação aos meus padrões que já são bem ousados. Eu não me lesionei, mas eu fiquei com inflamação braba no joelho. Eu acho que eu demorei pelo menos uns 5 meses até meu joelho ficar melhor, mas demorou bem mais para ele ficar 100%. Fiz acompanhamento com ortopedista e fisioterapeuta e paguei uma nota nessa brincadeira. Fora a questão da recuperação do meu joelho, essa fisioterapia que eu fiz também tinha uma pegada educativa, o que me fez perceber que a forma como eu executava os movimentos de kite fazia com que eu exigisse ainda mais a musculatura que protege o joelho. Então eu comecei a olhar com mais carinho essa questão de fortalecimento da musculatura e a execução do movimento para evitar lesões. Tem a questão do excesso de intensidade, mas essa variável para mim é mais difícil de controlar. Também fazia parte do meu processo de recuperação reduzir e ajustar a intensidade e os estímulos dos meus treinos para a inflamação não piorar, inclusive da musculação, porque tinha movimentos que eu não dava conta de fazer por conta da dor do meu joelho. E era um castigo para mim não poder fazer as atividades físicas do jeito que eu queria. Fora o saco que era a logística de ter que ficar colocando compressa de água gelada no joelho. E depois desse episódio, eu marquei outra viagem de kite e pedi pro meu personal montar uma ficha de exercícios específicos para eu não me machucar. A minha ideia era incluir esse treino em 2 dias da minha rotina de atividade física. Então, eu deixei de fazer atividades físicas que eu curtia nesses dias para ir fazer
fazer musculação, porque o meu desejo de não me machucar fazendo kite na intensidade que eu queria era muito maior. E o fisioterapeuta que me acompanhou na época também me passou algumas recomendações para o pré e pós-kite para me ajudar na recuperação, e eu dei um gás nisso. Fiz a viagem e aproveitei o kite na intensidade que eu queria. Confesso que eu fiquei dolorida por alguns dias, mas nada grave, só uma dorzinha muscular mesmo. Eu me recuperei em menos de uma semana, seguindo normalmente a minha rotina. Eu fiquei tão feliz que isso me fez olhar para a musculação com mais carinho. Antes eu via a musculação apenas como uma forma de ganhar massa muscular e ficar mais bonita. Depois desse episódio, eu comecei a olhar a musculação também como um investimento para o médio e longo prazo, para dar condições para o meu corpo aguentar o rojão do que eu quiser fazer. É tanto que, quando eu comecei a fazer aula de tênis, eu pedi para o meu personal incluir exercícios de fortalecimento de ombro e punho nos dias em que eu ia sozinha para musculação, para não me lesionar. Hoje, em condições normais, eu faço atividade física todos os dias. Geralmente eu não faço nos dias em que eu não estou me sentindo bem ou tenho algum compromisso que me impede de ir. Por motivos de redução de gasto, eu parei de fazer o tênis, o Race Bootcamp e outros paranauês. Fora as viagens de kite que eu me planejo para fazer pelo menos 2 vezes por ano, eu faço musculação e um cardiozinho no elíptico 5 vezes por semana e spinning 2 vezes por semana. Confesso que eu não sou muito fã de spinning, mas eu acho que é um hit divertidinho se for com um instrutor bom ou se eu tiver acompanhada de amiguinhos. Eu curto mais o Race Bootcamp, mas eu reconheço que o spinning é mais interessante para os meus joelhos, porque apesar de eu aguentar fazer tiros de esteira, a mecânica da minha corrida é uma negação. E sim, acontece de bater uma preguiça braba para ir fazer musculação sozinha. Mas se é um treino pro kite, eu tenho uma viagem marcada, é raríssimo eu furar. E eu bolei uma rotina durante o cardio depois da musculação que eu curto. Então eu faço a musculação já pensando no cardio e ela fica menos sofrida. Eu poderia pegar um desses 2 dias que eu faço musculação com o personal para focar no kite? Poderia, mas eu não quero. Sigo tendo preferência em focar no lado estético nos dias que eu vou com o personal, mas futuramente pode ser que isso mude. Como eu estou tentando emagrecer para me recuperar da minha chutação de balde por conta do descontrole que eu tive com os doces, e também tem vídeo aqui no canal sobre isso, hoje eu também faço musculação para evitar a perda de massa muscular durante essa fase de emagrecimento. Outro ponto que eu acho que vale comentar é que a atividade física e a melhora na minha alimentação também me ajudaram a cuidar da minha cabecinha. Eu recebi esse parecer da psiquiatra com quem eu me consultei na época em que eu me divorciei, mas eu também sentia isso. E eu acho que é por isso que eu caí de cabeça nessa vibe de buscar hábitos mais saudáveis. Além de dar ferramentas para o meu corpo funcionar melhor, esse sentimento de eu estou investindo em mim, eu estou fazendo algo que me faz bem, certamente foram e são pilares muito importantes na minha vida para me ajudar a manter a minha sanidade mental. Eu falei muito da musculação aqui porque foi o que mais demorou para eu conseguir virar a chave, mas dependendo das suas necessidades, pode ser que outro tipo de atividade física seja mais adequado para você. Agora eu vou compartilhar com você 9 dicas e aprendizados que eu tive e que vão te ajudar a largar o sedentarismo. Primeiro, apenas comece e depois tente evoluir. Se você não faz nada e tem uma resistência absurda para se exercitar, é muito provável que incorporar qualquer atividade física, nem que seja 1 vez por semana, já vai ser um excelente começo. Você não precisa mudar radicalmente. Foque em criar consistência, a incorporar isso na sua rotina de forma sustentável. Até eu, que amo atividade física do fundo do meu coração, fui evoluindo aos poucos. Eu comecei indo 1 vez por semana, aos sábados, até que depois de anos eu passei a ir todo dia. Depois que você começar a enxergar os benefícios, vai ficar muito mais fácil aumentar a frequência ou se aventurar em atividades físicas que você não curte, mas já entendeu o que você precisa fazer. Eu sou uma grande promotora de musculação, mas pode ser que para o seu caso existe uma outra atividade física que vai te dar um benefício maior no curto, médio ou longo prazo. Segundo, comece por algo que você curta genuinamente. Enquanto você não conseguir enxergar e sentir os benefícios da atividade física, você gostar de fazer aquilo provavelmente será a sua única motivação para continuar insistindo nisso. Porque pensa comigo, você vai mudar a sua amada rotina para colocar a energia em algo que você não vê benefício nenhum? É óbvio que não. E existe uma infinidade de opções. Não é possível que você não vai encontrar alguma coisinha que você curta. Por mais que eu tivesse ficado pistola no começo, era muito mais fácil para mim me esforçar para acordar cedo para ir fazer uma parada que eu curtia do que ir fazer musculação. Hoje eu faço musculação pela manhã e numa frequência bem maior, mesmo ainda achando muito chato, porque eu já sinto e acredito nos benefícios dela. Para mim, já está claríssimo que o esforço de insistir nisso vale muito a pena. Terceiro, invista em incentivos que tornem o processo mais divertido ou menos doloroso. Se você começar a focar nisso e quiser realmente que dê certo, eu acredito que você vai olhar com mais carinho no que pode te ajudar. Alguns exemplos que eu já usei ou uso são convidar ou topar convites para fazer atividade física com amiguinhos, contratar um personal top para me acompanhar e me dar suporte na musculação, usar o momento do cardio para ouvir podcasts interessantes ou músicas que me
me energizam, estar próxima de pessoas que me motivam a sair da zona de conforto, gerar oportunidades para fazer novas amizades ou colocar um mimo no início ou no final do meu compromisso. Quando eu morei em Belo Horizonte, eu usei essa estratégia do mimo no final. Eu me matriculei na Smart Fit e tinha uma cadeira de massagem lá. Como eu não tinha cara de pau suficiente para ir lá só para usar essa cadeira, eu corria 5 quilômetros na esteira antes. E um exemplo de mimo no pré é o meu pré-treino. O meu pré-treino é delicioso. Quando eu acordo cedo para ir treinar, eu já acordo animada porque eu sei que eu vou comer algo que eu gosto muito. E quando eu como o meu pré-treino, mesmo que eu enrole para sair de casa, eu já me sinto na obrigação de ir treinar. E sobre fazer novas amizades, talvez o CrossFit seja interessante para você. Eu sei que CrossFit é uma alternativa de treino de força, mas eu não curto e eu não vou entrar no mérito do porquê. Apesar disso, eu reconheço que a galera do CrossFit é bem mais acolhedora do que a galera da academia. Quinto, procure um profissional top para te orientar, principalmente se você for muito leigo no assunto ou precisar de um suporte mais personalizado. Eu troco muita ideia com o meu personal sobre os meus treinos. Quando eu viajo, por exemplo, às vezes eu peço para ele me passar uma lista de exercícios com elástico ou peso do corpo. Quando ele faz a minha avaliação física, eu escuto o parecer dele, mas eu também alinho as minhas expectativas com ele sobre o que eu quero melhorar na próxima. Quando eu quase arregacei o meu joelho, ele adaptou os meus exercícios para eu não sentir dor. Quando a academia está entupida de gente, ele escolhe um exercício alternativo para não demorar demais. Enfim, eu faço valer cada centavo que eu invisto nele. Eu falei muito de personal trainer aqui, mas existem outros profissionais que podem te dar suporte. Além do tratamento para me ajudar a me recuperar da inflamação que eu tive no joelho, foi um fisioterapeuta que me fez enxergar que a forma como eu executava alguns movimentos poderia lesionar o meu joelho no kite e o ombro e o punho no tênis. Se você tem algum problema de saúde, às vezes é o seu médico que vai saber te orientar sobre o tipo de atividade física que faz sentido para você ou se você tem alguma restrição que você deve levar em consideração. Se alimentar bem e de forma adequada também ajuda demais. Se você acha que não saber o que comer está te atrapalhando a ter resultado, vá atrás de um nutricionista top. Pode ser, inclusive, que você precise de um psicólogo. Eu tô rindo, mas eu tô falando sério. Sim, você pode pedir ajuda para diversos tipos de profissionais. Você pode, mas você não precisa recorrer a todos eles. Veja quais são as suas maiores preocupações ou dificuldades de acordo com o seu objetivo para decidir qual deles faz mais sentido pedir orientação. O importante é você se sentir seguro de que está sendo bem assessorado e que o seu esforço vai te ajudar a chegar no objetivo que você quer. Sexto, não ignore dores ou desconfortos. Só para deixar claro, não gostar é diferente de não se sentir bem. É normal sentir uma dorzinha quando você não está acostumado a determinado estímulo e geralmente ela passa depois de uns 2-3 dias. Agora, se essa dor demora a passar ou você não se sente bem, é muito provável que tenha alguma coisa errada. Pode ser que você precise ajustar alguma coisa nos seus exercícios ou simplesmente você precisa parar para se recuperar. Em alguns casos, você vai precisar da orientação de um profissional para resolver e em outros, só com bom senso pode ser que você resolva. A minha conclusão de que eu deveria parar de insistir em fazer atividade física intensa quando eu não me sinto bem, eu aprendi na prática, observando o meu corpinho e não porque me falaram que existe um artigo científico que eu caguei. Só depois é que eu fui pesquisar para saber o que estava acontecendo. E foi aí que eu descobri que, mesmo que o estresse que a atividade física faz no corpo tenha os seus benefícios, esforços intensos são imunossupressores. E que quando eu sinto que a minha imunidade não tá legal, eu tenho que aquietar o facho para ajudar o meu corpo a se recuperar. Sétima, cuidado com aulas coletivas. Eu acho que elas são uma excelente forma de tornar o processo de fazer atividade física mais divertido. Porém, é coletivo e não individual. Nem sempre elas vão estar adaptadas para as suas necessidades, restrições ou leiguice do que você está fazendo. Mesmo que exista alguém supervisionando para dar suporte, pode ser que fique inviável dar o suporte adequado para todo mundo. Por exemplo, eu, depois de anos fazendo Race Bootcamp, só descobri que a minha corrida era zoada e que eu poderia me lesionar no longo prazo depois que o fisioterapeuta analisou a minha corrida. E olha que eu curtia bastante o suporte que eu recebia de alguns instrutores do Race Bootcamp. Então, principalmente em aulas coletivas, não ignore dores ou desconfortos. Não se emocione se o instrutor vier com uma de agora deu seu melhor, arrocha. Se você sentir que tem algo errado, que não tá certo. Faça cara de paisagem, vai no seu tempo e busque orientação. Oitava, tenha paciência porque geralmente os benefícios não vão ser imediatos. Se você faz atividade física para ganhar massa muscular, emagrecer, resolver alguma queixa ou problema de saúde, você não vai resolver isso da noite pro dia. Inclusive, pode ser que você precise olhar outras variáveis com carinho que podem te atrapalhar a atingir esse objetivo. A chave aqui é a consistência até que você consiga perceber os benefícios do seu esforço. E o hábito se constrói com a sua percepção dos benefícios e o esforço que você faz. Depois que você começar a enxergar os benefícios, isso vai se tornar um hábito e vai ficar muito mais fácil. Eu comecei a levar
levar a musculação a sério quando eu senti os benefícios de um objetivo que era muito importante para mim. Antes disso, eu tentava gerenciar a musculação como encontrar um conforto no desconforto. Depois, eu passei a enxergar como investimento. Eu continuo não gostando de fazer musculação, mas ficou muito mais fácil pagar esse pedágio. E às vezes, vai simplesmente no automático. Nono e por fim, tem um objetivo forte. Pode ser que mesmo com todas as dicas que eu te dei aqui, você ainda vai achar que o processo de incorporar atividade física na sua rotina é duríssimo. Nesse caso, eu acho que você só vai conseguir virar a chave quando você tiver um motivo que te compensa continuar insistindo nisso. Geralmente, água batendo na bunda é uma motivação super eficiente para quem sabe usar isso a seu favor. E quando você foca no seu objetivo e quer muito isso, você vai dar um jeito de fazer com que isso vire prioridade e vai fazer a parada acontecer. Se você focar só nas dificuldades do processo, é muito provável que você vai desistir. Era isso que eu tinha para falar. Tentei incorporar no vídeo todas as sugestões que vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá no meu perfil do Instagram. Se eu esqueci de alguma coisa, pode me cobrar nos comentários. Eu espero que eu tenha ajudado e que você tenha curtido. E se curtiu, deixa o joinha e compartilhe o vídeo com os seus amiguinhos que te sabonetam toda vez que você chama para algum rolê fitness. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Eu acredito no mundo onde as pessoas entendem que os benefícios da atividade física vão além do aumento do gasto energético. Então, se você sobreviveu até aqui, coloca nos comentários a hashtag Faço Musculação para envelhecer gata e com força nos músculos, que eu vou ficar muito feliz. E te espero no próximo vídeo.